Fala pessoal, vamos fazer arte? Aqui no canal, Tempo de Arte tem arte toda semana. Então não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar. Afinal, arte serve para todas as idades e é bom para todas as idades. Logo após a vinheta eu venho mostrando e falando sobre a arte de hoje. Roda a vinheta. E a arte de hoje é uma fanart de um personagem de quadrinhos que eu gosto muito. Gosto mesmo, porque já fiz várias e várias ilustrações dele aqui, que vocês podem acompanhar nessa playlist personagem de quadrinho. Eu já desenhei várias vezes ele aqui. Afinal, a gente sempre procura desenhar aqueles personagens que a gente gosta, né? Então, esse é um personagem que eu gosto muito. E eu gosto de quadrinho. É por isso que tenho meus quadrinhos no Kindle da Amazon, que você pode ver esses quadrinhos, ler esses quadrinhos, baixando no Kindle, baixando no celular, baixando no tablet, no PC, ou seja, de qualquer forma online, dá para você ler meus quadrinhos escritos e desenhados por mim no Kindle da Amazon. Tem lá para todos os gostos, porque tem de policial, cômico, romance, ou seja, tem uma boa variedade lá. Acesse, conheça e leia. Voltando para a arte de hoje, que é o personagem Wolverine. Eu vou mostrar o esboço e comentar sobre ele. Roda o esboço aí. E vamos lá, fazer o desenho. Bem, eu no início, quando comecei a desenhar mesmo, né, eu não tive aula. Então eu costumo dizer muito, né, que isso foi nos anos 80 para os anos 90, no final dos anos 80 para os anos 90. Costumo dizer que eu aprendi com revistas em quadrinhos. Meu professor foram as revistas em quadrinhos. Eu tentava copiar aqueles personagens. E não tinha essa coisa de você fazer o esboço, né? Eu só vim entender sobre esboço muito tempo depois. E basicamente quando eu vim entender o esboço, eu já tinha mais ou menos uma ideia de como era que eu fazia o desenho. Que é essa coisa de você fazer, de eu fazer mostrando mais ou menos o formato que eu já queria para o desenho, não ia tanto definindo, principalmente para desenhar os personagens que eu queria dos quadrinhos, né? Eu fazia o esboço mais ou menos na forma que eu queria, ou que eu quero, e vou passando, né? Fazendo da forma que eu acho que vai ficar legal. Como nos personagens de quadrinho a gente pode exagerar e de certa forma você não precisa seguir uma anatomia exatamente igual como é o corpo humano, porque tem quadrinhos, o personagem de quadrinho tem que ter exagero, porque se não tiver, fica aquela coisa parecendo uma fotonovela. Ao menos é o que eu tenho para mim, né, nessa coisa de fazer super-herói. Então, toda vida que eu vou fazer um personagem de quadrinhos que existe, eu vou tentando fazer no meu traço e vou tentando e é uma coisa de vício também, você já ter uma definição do que é o seu traço, né? Aquele vício de você fazer o risco de uma forma, aquele vício de você exagerar muito, ou até mesmo ter o risco muito forte, coisa que é muito bom a gente aprender a fazer o risco fraquinho. Eu ainda tenho esse vício que vocês observem que eu vou fazendo o risco muito forte. Depois para pagar é ruim, o que não é legal. Mas é muito bom você aprender com o esboço e aprender a fazer o risco legal, o risco bem fraquinho. E claro que depois você se acostuma e faz o risco até já com a própria caneta e o desenho já fica legal, já vai ficar, de tanto você fazer, né, já vai ficar um desenho legal. Mas eu sempre que faço eu vou fazer uma pose nova, né, algo que eu quero demonstrar, então acabo fazendo mais ou menos o esboço, mais ou menos a ideia e dando aquele visual
né, que eu quero que passe. Isso eu tenho a ideia, ou não propriamente a ideia, o personagem está na minha mente, né? De tanto eu desenhar e às vezes fica o personagem na mente. Então eu vou colocar ali o meu traço, tem que ficar da forma que eu desenho, não é da forma que está ou eu tenha visto outro artista fazendo. Pode até o desenho se parecer com o do outro artista, porque de tanto a gente vê os desenhos dos outros artistas, né, acaba pegando alguma coisa, mas não fica igual, até mesmo a pose não fica igual. Para ter uma ideia, esse desenho é uma inspiração de uma revista, eu acredito, de superaventuras Marvel nos anos 80. Os X-Men enfrentaram o Clube do Inferno, que acaba sendo destruído. Os X-Men acabam sendo vencidos pelo Clube do Inferno e Wolverine cai no esgoto. Se não me falha a memória, é uma história escrita por Chris Claremont com os desenhos de John Byrne, que eu achei muito legal. Inclusive, nem sei o final da história, porque a história finaliza com Wolverine sendo jogado para o esgoto e ele dizendo que vai voltar. E eu nunca li a continuação, ó. Mas essa cena ficou na mente, então não é nem nessa posição, mas eu disse, tá, vou fazer uma homenagem a uma história que eu li nos anos 80 dos X-Men com Wolverine e o desenho de John Byrne, da cena que eu tô lembrando. E tô esboçando aqui, né? Fazendo o desenho em grafite. Aqui é um tamanho A3, um papel A3 normal, né? Só para fazer o rascunho, né? E aqui você vê a forma que eu faço. Eu vou dando a forma do desenho, imaginando como é que é a anatomia. Perceba que a anatomia segue mais ou menos uma anatomia do corpo humano real, mas tem algumas coisas extrapoladas, umas coisas exageradas, que isso é o que é legal dos personagens de quadrinhos, né? Elas tem que ter um exagero, tem que ter algo que o ser humano não tem. Essa é que é a verdade, né? Tem super-herói, então a gente dá para fazer os exageros num desenho de super-herói. E, claro, colocar no seu traço, fazer na ideia que você imagina, hein? Dando os músculos, acrescentando algo ao uniforme que não tem, né? E que você gostaria que tivesse. E por aí você vai desenhando ou fazendo a fanart daquele personagem que lhe agrada. Wolverine é um personagem que eu sempre desenho aqui, né? Sempre faço fanart do personagem Wolverine. É um personagem que eu sempre gostei dos X-Men. Gostei tanto que depois, além de acompanhar nos X-Men, ainda cheguei a comprar os quadrinhos de Wolverine, que nos anos 90 tinha Wolverine, que era até o caolho, que eu também acho muito legal. Ainda hoje tem uns quadrinhos, não me desfiz. É algo da história, né? E é algo que eu tento guardar, porque como eu falei no início, eu considero os quadrinhos meu primeiro professor de desenho, porque foram através deles que eu fui aprendendo a desenhar. Numa época que não existia internet, numa época que era difícil você encontrar livros de desenho, difícil de você encontrar qualquer coisa falando sobre desenho. Essa é que é a verdade. A única coisa que eu lembro que foi meu pai pagou para mim foi um curso por correspondência, ó, do Instituto Universal Brasileiro. E ainda hoje eu tenho esse diploma. Foi o único curso de desenho que eu fiz e não tinha nada daquilo que eu estava aprendendo, que era quadrinhos, né? Era uma coisa mais clássico, que me ensinou apenas alguns traços, algumas medidas. Era muito resumido comparado ao que você pode aprender hoje, tanto no YouTube como com professores, como em escolas especializadas. Hoje em dia tem uma gama enorme de coisa que você pode aprender e ver e observar. Cara, é completamente diferente do que a gente viveu nos anos 80, da forma de aprender no caso, né? Porque hoje em dia você tem uma facilidade enorme. Se você quer aprender a desenhar, a facilidade hoje em dia é muito grande.
o material que você encontra, as, as páginas que tem dos artistas, que muitas vezes você vê como eles estão fazendo, que você vai adequando aquilo que você faz. Novamente, você não pode não fazer igual ao artista que você admira, mas você segue mais ou menos um traçado que dá a ideia, não que você vá fazer igual, mas que você vai mais ou menos ficar naquele traço que o artista que você goste está fazendo. E muitas vezes você adquire um traço de um traço de outro e no final acaba sendo um traço inédito, porque você pegou coisas de vários artistas, né? Você foi acumulando o conhecimento de várias coisas que você viu e transformou o seu traço único. Eu não sei se meu traço é único, eu só sei que é uma forma que eu faço que eu não vejo tanto. Eu acho que o meu traço para quadrinho nem é tão comercial, é uma coisa muito suja, é uma coisa muito exagerada, porque eu gosto de fazer meus quadrinhos dessa forma. Eu acho que o quadrinho deve ser exagerado, justamente para tirar a característica de ser uma fotonovela, tem que ser uma coisa de exagero. Afinal, o super-herói é exagerado. Quadrinhos tem que passar essa ideia dos exageros, eu gosto. Foi o que me fez ler o quadrinho, foi essas coisas de exagero, foram essas coisas irreais. Então eu faço os desenhos irreais, eu faço os desenhos imaginando como seria no meu traço, com os exageros, que não é necessário você fazer a anatomia certa, exatamente como o ser humano. Você segue a anatomia do ser humano, mas você exagera no que ele tem, né? Transforma, bota músculo onde não tem, coloca dente onde não tem, a barba e por aí vai. Você pode ir observando outros artistas, outras formas de fazer. Eu costumo muito fazer um desenho muito quadrado, gosto das coisas muito quadradas. Então é uma característica minha, é uma característica que eu gosto. E que cada pessoa vai ter a sua, cada pessoa vai ter uma forma de fazer, de ver, e cada pessoa vai ter um traço, e cada pessoa vai gostar de fazer de uma forma. Depois de estudar vários e vários, você vai criar a sua. E isso é o que eu tento, e isso é o que cada vez mais faz com que eu goste de arte. Arte que você faça, arte que esteja à mão, arte que faça com que você sinta, né? Por mais que hoje em dia tenha o digital, mas o digital possibilita você fazer algo nesse sentido, que é o que eu vou mostrar mais na frente, porque aqui eu estou fazendo o esboço à mão livre numa folha 3. Vamos para frente que logo mais tem a arte final e cor e efeito, tudo digital. Segue o desenho. Viram só? Dessa forma eu faço os meus rascunhos. E você fazer um desenho, né? Ou seja, você fazer uma ilustração de um personagem, apenas a ilustração, é diferente de você fazer uma página. Afinal, a página são várias ilustraçõezinhas em cada quadradinho. Por quê? Revista em quadrinhos é quadrados, né? Cada página tem vários quadradinhos. Então você tem que desenhar vários quadradinhos. Tem que fazer cada vez mais desenho, cada vez mais detalhes. E fazer apenas uma ilustração, você está fazendo apenas essa ilustração, que foi o que eu demonstrei aqui desenhando. Agora eu vou fazer arte final e cores no Photoshop. Vamos rodar para ver como é que ficou. Vai!
Viram, pessoal? Mostrei o desenho, mostrei a arte final, mostrei as cores aqui. O desenho foi feito à mão livre, mas as cores foram feitas digitais de uma ilustração, de uma fanart do personagem Wolverine da Marvel Comics, que é um personagem, como eu já falei, gosto muito. Tenho muitos quadrinhos aqui do personagem Wolverine. Ainda em formatinho dos anos 90. Tem alguns grandes de hoje em dia, mas a maioria é de formatinho dos anos 90. Como eu falei no início que tem os meus quadrinhos digitais, também tem os impressos aqui, ó, de Enigma, que são esses três aqui, ó. Esses três aqui está disponível no site da Gibizada, que você pode ver aqui. Pode ver e adquirir a sua edição no site da Gibizada. Vá lá e compre a sua edição. É isso por hoje. Vocês acompanhem mais e mais dos meus trabalhos e vejam mais e mais das minhas artes nesse meu blog aqui, ó, que tem camisetas também para vender com minhas ilustrações, tem artes originais. Então vá lá, acesse, conheça, veja e compartilhe arte. Porque é tempo de arte. Até a próxima!